Enfim, terminou a eleição, cara. Terminou. Como é que foi, cara? Como é que foi esse final de eleição? Assim? Cara, foi corrido. O final eu tava cansado. Eu vou dizer que eu tava cansado já. Embora eu comecei essa campanha, porque eu nunca fui político, então em março eu comecei a entender como funcionava. Para daí começar a campanha, começar a visitar bairro, começar a entender a cidade, entender as pessoas, os anseios das pessoas aqui. Mas a campanha mesmo, ela começou em julho, né? Então, julho, agosto, setembro, outubro. Então, final de julho, né? Sim. Julho até agosto, setembro, outubro. 3 meses, cara. 3 meses, corrido, né? 3 meses de campanha. E foi um baita resultado que tu conseguiu, né, Peruante? Não foi o melhor resultado, que seria a vitória, mas foi um baita resultado. Faltou muito pouco, né? Era um detalhe. A eleição estava praticamente empatada e tanto podia dar para um como para o outro, né? No final, acho que a eleição acabou perdendo nos 2 últimos dias. Se tivesse mais um dia eu ganhava, e se fosse um dia antes eu ganhava também. Foi ali, cara. Foi o detalhe, foi aquela armação que fizeram para mim no mercado público, que tirou alguns votos ali. Tu acha que aquilo ali te deu... Sim, deu bastante, muita gente, deu bastante repercussão. Eles que criaram uma mentira, uma narrativa e divulgaram essa narrativa e juntaram religião. Sim. E acabaram que conseguiram comover muita gente que não sabia o que estava acontecendo, que acreditaram na narrativa. E aí às vezes acabei perdendo algum voto assim, mas por uma narrativa criada, né? Sim. Inventada por eles. Foram 1.200 e poucos votos. 1.230 e poucos, mas eu perdi. Se eu tivesse feito 631 a mais, tinha ganho a eleição. Porque é a metade, né? Se eu faço a mais, diminui. Outra coisa que foi que muita gente viajou, cara. Muita gente viajou. Muita gente viajou. E esse público, o empresário e tudo, que quer ver a cidade crescer, que entende o quanto é necessário tu ter investimento na cidade, que quanto é necessário tu ter a liberdade econômica, que são as pessoas até que têm mais dinheiro, às vezes, essas pessoas foram viajar e era grande parte do meu público também, né, meus eleitores. Então, perdeu aí também. Então, o povo tem que se organizar e não dá para pegar num feriadão, sair todo mundo viajar num momento tão importante como a eleição, que acaba mudando a vida da cidade, das pessoas durante 4 anos, né? Então, e poucas pessoas fazem diferença, né? Uma família que gasta 5 votos, são 4 votos. Teve gente que viajou aí com a empresa, 25 pessoas. Pois é. Então tu vai pegando de uma para outra, né? Dá bastante resultado no final. Dá diferença, cara. Dá diferença. Sabe que... Não, dá aí. Não, a gente fez a cobertura ali da apuração, né, cara? E desde o início, quando começou, eu dizia pro pessoal, olha, vocês esperem porque vai dar correria no final. Eu não sabia se tu ia passar ou não ia passar, tá? Mas ia indo ali, o Marrone na frente, eu dizia, não, no primeiro turno também aconteceu isso, ele fez uma votação muito expressiva no final, vai chegar o voto da colônia Z3, da colônia e enfim, da zona mais longe, e ele vai encurtar. E aí, cara, tava indo, e eu repetindo, e aí não diminuía, né? E aí lá pelas tantas eu disse assim, o Marrone ganhou, porque não tem como porque ele tem que fazer não sei quantos por cento dos votos, 90% dos votos daqui pra frente, ele não fez em momento nenhum, não sei, cara. E eu fiz 85% daí pra frente. Quando começou a vir os votos, a gente fez narração de 2 atualizações. Cara, em 2 atualizações, a tua votação foi lá em cima, diminuiu a diferença, nós ficamos assim, ó... Deu muita emoção. A impressão que dava é que se tivesse mais uma urna, tu virava. Sim. Né? E tu esperava isso, que o voto dessas regiões mais distantes fossem fazer diferença? Sim, eu sabia porque eu tenho visitado, né? Então é um pessoal mais direita, é um pessoal que não gosta do Marrone, que conheciam ele, né? E então, como é onde tem menos gente, e eles lembram de como é que foi o governo dele, e se falam, porque as pessoas do interior se falam muito, né? E aí eu sabia que ia vir essa votação. Eu fiz, tem lugar que eu fiz, tinha lá, cara, 600 e poucos... Não, tinha um lugar que tinha 300 pessoas, 300 votos, e deu 298 para mim. Acho que 2 pro Marrone, uma coisa assim, numa das colônias. Era quase 100%. Muito forte, cara, muito então... forte. E tu acha que isso é só porque eles são mais de direita ou porque realmente eles meio que foram abandonados por esses últimos governos? Por 2 coisas. Primeiro, porque eles se conversam. O pessoal da colônia, eles se conversam sobre política, eles se falam, né? Porque a comunidade é menor, então tu acaba falando desses assuntos. Tu entra, tu discute, tu debate. E aí, tendo conhecido como foi o Marrone no governo lembrança dele, de como foi. Sabendo como a colônia foi abandonada na época.
e que hoje está abandonado também, sabendo que o governo de hoje estava apoiando ele, eles já sabiam o que ia acontecer, né? Então, por isso que teve essa votação tão expressiva, né? Ô Perondi, eu acho que tu representa uma classe nova de político, que são de empresários, de pessoas que estão revoltadas, indignadas e querem uma mudança, né? E se candidatam, acabam entrando para a vida política e passam essa primeira experiência de participar de uma eleição, de até então não saber o que é o mundo político e ser um ator importante e estar à disposição do jogo político que acontece. Eu queria que tu me fizesse um relato de... E aí, Perondi, como é que é a política? Tu que nunca tinha participado da política, chegasse aí em Pelotas, concorresse a prefeito. E aí, é muito sujo mesmo? Como é que é? Cara, a gente fica sabendo de muita coisa, tá? Muita coisa que às vezes tu tá de fora e tu não liga pra isso, sabe? E quando tu olha dentro da administração pública e tu acaba enxergando isso, e às vezes dói um pouco, sabe? Tipo o quê, Perondi? Não vou fazer acusações, eu só vou dizer o que existe na política, tá? Existe funcionários demais, tá? Cabide de emprego, gente que não vai trabalhar e só bate cartão, tá? Tô falando de modo geral, tá? De modo geral, política, tá? Tem superfaturamento de obra, tem uma obra que tu olha lá, cara, 500 mil custou a obra para fazer de revitalização, tu sabe que faria aquilo por 100 mil. Sabe? Esse tipo de coisa que tem na política que tem que acabar, sabe? Que tem dentro da... E esses conchavos de carta marcada. Então, tudo isso a gente acaba descobrindo, acaba percebendo. Isso não é legal, sabe? A política tem que ser tratado mais profissionalmente. Tem muita gente que vai se encostando na política, que vai querendo ajudar e acaba depois querendo um carguinho, querendo estar dentro do governo, mas não tem qualificação para isso. E aí acaba que o governo tem um monte de gente sem qualificação, às vezes trabalhando. Tá? Às vezes até tem boa vontade, mas não tem qualificação. E aí não rende, não vai andar. E a população é que paga o pato. Por isso que eu tinha essa ideia de colocar só técnico dentro da política. Quando tu entra, de botar só técnico dentro dos cargos. Porque aí tu vai ter alguém que sabe o que está fazendo e que vai resolver muito mais fácil. Agora pensa tu, Pedrinho. Pega e coloca lá para te advogar no escritório de advocacia. Sabe? Tu até vai conseguir, mas tu vai levar muito mais tempo para fazer alguma coisa que um advogado. Tu vai ter que pesquisar, tu vai ter que estudar, tu vai ter que ir atrás. Então, quando tu coloca gente que não é técnica em uma função, ela até pode conseguir desenvolver essa função, mas ela vai levar muito mais tempo do que alguém que já sabe o que está fazendo. E isso quem paga o pato é a população. Né?